Nós somos tentados em diversas áreas da nossa vida. A tentação sempre vai estar na nossa carne, queridos. E nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Porque o nosso espírito, quando nasce de novo, ele está pronto. Mas a nossa carne, ela é fraca. Ela é indisposta para as coisas de Deus. Somos tentados de acordo com as vontades carnais, porque quando nós nascemos de novo, a nossa carne não se converte. Essa que é a verdade. A natureza humana, ela não se converte. Então, nós somos tentados a uma guerra do nosso espírito recriado com a nossa mentalidade, queridos. E nós precisamos nos transformar diariamente pela renovação da nossa mente. Então, não somos tentados além daquilo que nós pensamos. Agora, pensa numa área, queridos. Nós somos tentados em várias áreas, mas pensa numa área, principalmente para quem está ensinando a palavra, sermos tentados a agradarmos a todos. Sermos tentados a alcançarmos multidões. O sistema deste mundo está aí, nos influenciando a adquirirmos seguidores, né? Principalmente nessa área aí, né? Nessa era da tecnologia, em que nós somos tentados a ter bastante seguidores, bastante pessoas, né, que se agradam conosco. Mas quando o assunto, queridos, é a palavra de Deus, não tem essa não. Não tem. Queridos, nós não devemos buscar multidões. Onde há, o Espírito Santo sempre fala comigo, essa unidade do Pai e do Filho, nessa comunhão maravilhosa. Sempre o Pai e o Filho falam comigo. Onde há multidão, desconfie dela. Então, queridos, não quer dizer que Deus não deseja alcançar multidões, mas, de fato, sempre, desde Gênesis até Apocalipse, sempre somos a minoria. Sempre a minoria responde. O Senhor Jesus falou isso, deixou bem claro para nós. Entrai pela porta estreita, apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que entram por ela. Mas a porta larga, o caminho amplo, são muitos que entram por ela, porque é um caminho mais fácil, um caminho que não exige renúncia, né? Um caminho que cede às tentações, um caminho em que nossa mente ela é inclinada para as coisas da carne, enfim. Então, é uma ilusão nós acharmos que sermos fiéis, principalmente nos tempos que estamos vivendo, sermos fiéis à palavra, nós vamos ter muitos seguidores. Então, queridos, vou falar de novo. Multidão, desconfie dela. Quando você vê um líder que tem muitos seguidores, desconfie dele. Desconfie dele. Vamos ler aqui alguns textos da palavra. João 6, versos 26 e 27. Jesus respondeu-lhes e disse, essa multidão que foi atrás de Jesus, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então a multidão estava atrás de Jesus para poder desfrutar das coisas desta vida, meus irmãos. Simples assim, por isso que Jesus falou, não trabalhem para que possam desfrutar das coisas materiais e transitórias. Trabalhem para as coisas eternas, e isso vai gerar de vocês sacrifício, renúncia, tem que carregar a cruz, tem que estar disposto a padecer afrontas, a ser traídos até mesmo pelos seus próprios familiares, pelas pessoas mais próximas de vocês. Eles têm que estar preparados para isso, porque o que vale é a eternidade. E vocês estão me procurando porque eu multipliquei pães e peixes. Vocês estão achando que eu serei o Messias político que vai livrar vocês de Roma? É mais ou menos isso que o Senhor Jesus quis dizer. É isso que a gente consegue compreender, né, no contexto geral do ministério de Jesus nesta terra. E mais à frente, no verso 60 de João 6, olha o que Jesus falou. Aliás, olha o que João narrou. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Porque Jesus ele foi duro no discurso. Vocês querem me seguir?
mas tem condições para lhe seguir. Vocês vão querer? Vai ser luta, tribulação, perseguição. Vocês têm certeza que vão querer participar dessa aliança comigo? E eles acharam o discurso de Jesus duro. E no verso 66 ao 68 de João 6, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos seguidores abandonaram Jesus. Então disse Jesus aos 12, só restaram 12. Quereis vós também retirar-vos? Olha a preocupação de Jesus, né, com os seguidores. Eles foram embora? E vocês que ficaram? Querem ir embora também? E aí foi quando Simão respondeu, sabiamente, Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras de vida eterna. Lembra que Jesus falou isso? Trabalhai pela comida eterna. Então só tu tens as palavras de vida eterna. Então, queridos, o que eu tenho visto hoje são muitas pessoas que conhecem a verdade, mas são medrosos. Vou falar de novo. Muitas pessoas, muitos líderes também, conhecem a verdade de Deus, mas são medrosos. Eles não ensinam a palavra como tem que ser, com medo de perder seguidores. Então, multidão, nós temos que desconfiar dela. Tem outro texto aqui que eu separei para os irmãos, Ezequiel, capítulo 2, versos 1 a 7. Olha o ministério de Ezequiel. Sem falar de Paulo, né? Em Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano, verso 10, ele está falando para a igreja dos Gálatas. Se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo sabia que pregar a palavra como está escrito não vai ter pessoas, multidões atrás. Não vai ser benquisto. Não vai ser considerado como aquela pessoa carismática que atrai multidões. Não, é perseguição, é luta, é resistência. Ezequiel 2, 1 a 7. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, porque é algo que é soprado, né? Quando Deus fala conosco, Ele mesmo, seu Espírito entra em nós. Quando ele falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Toda semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Vai falar aquilo que eu te mandar falar. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, eles hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É exatamente o que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né, os únicos que compõem a divindade, diante de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda paciência a doutrina, porque virá tempo, esse é o tempo que estamos vivendo, queridos, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, olha o detalhe, por pregar a palavra fielmente, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Sofre as aflições, esteja disposto a sofrer as aflições. Então eu li um exemplo aqui de Jesus, um exemplo de Ezequiel, um exemplo de Paulo. Tem Jeremias também, que ele praticamente sozinho confrontou a nação de Israel.
o reino do sul, que foi levado cativo pela Babilônia. Todos os outros profetas pregando bênção, e ele, não, vocês precisam se arrepender. Se não se arrepender, vão para cativeiro. Sofreu, foi preso, foi maltratado. E o que aconteceu com o povo? Levado cativo. Mas ele foi fiel. Atraiu multidões? Claro que não. Para concluirmos, 1 Pedro 4, 7 a 11, totalmente conectado com todos os textos que lemos aqui até agora. E já está próximo o fim de todas as coisas. Opa! Pensa num tempo que está próximo o fim de todas as coisas. É o tempo que estamos vivendo, queridos. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, para não cair em tentação. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. E ter amor uns para com os outros, meus irmãos, não é simplesmente não confrontar ninguém, ser inclusivo, Deus ama a todos, não importa o que nós façamos. Não, não. O amor, ele se regozija com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é negligenciada, o amor não se alegra, não se regozija. Então, tendes ardentemente amor uns para com os outros. Ou seja, falando também a verdade uns para com os outros, exortando uns aos outros todos os dias, conforme está escrito em Hebreus. Aí ele continua, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando é que o amor cobre multidão de pecados? Quando há resposta, quando há arrependimento diante das repreensões. Os profetas do Antigo Testamento, o tempo todo, repreendendo o povo. O tempo todo o Senhor estendendo as mãos para um povo rebelde e contradizente, mas eles não se arrependeram. Resultado, cativeiro. Resultado, desgraças. O povo que saiu do Egito, os corpos caíram, todos eles no deserto, exceto Josué e Caleb, da geração que saiu do Egito, com mão forte e poderosa, que clamaram a Deus. Deus foi lá e libertou eles de forma tremenda do Egito. Mas daquela geração, só 2, porque não deram ouvidos. Aí ele continua, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, sendo fiel àquilo que Deus te deu. Ele distribui ao corpo os dons de acordo com como ele quer, que nós possamos responder, sem querer nos comparar com ninguém, queridos. Cada um de nós tem um chamado, que possamos ser fiéis a esse chamado. Aí ele continua, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora, olha o detalhe importantíssimo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quer ensinar a palavra? Ensine de acordo com as palavras de Deus. Foi o que ele falou para Ezequiel. Ezequiel, você não vai temer a eles, mas você vai falar a minha palavra para eles. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, mesma coisa para Timóteo. Redargas, repreendes, corrija, prega a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, multidão, desconfie dela. Não se preocupem, que isso serve para mim também, porque foi uma repreensão para mim. Eu que sou novo aqui, abri um canal há pouco tempo, há 2 meses que eu abri um canal, eu sou tentado, meus irmãos, a não pregar determinadas verdades para que não possa escandalizar e eu perder inscritos ou não ter inscritos. Não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que fazer aquilo que Deus chamou para nós fazermos. Se é para falar, fale segundo as palavras de Deus. Se é para ensinar, ensine de acordo com o que está escrito, sem se preocupar em receber tapinha nas costas, elogios, números de inscritos, visualizações, curtidas, compartilhamentos, não importa. Então, meus irmãos, não é brincadeira. Tiago capítulo 3, verso 1 está escrito que não devemos muitos de nós ser mestres, porque o mestre será julgado com maior rigor, porque ele é porta-voz da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Tanto na lei, em Deuteronômio, quanto em Apocalipse, está escrito, ai daquele que acrescentar ou tirar um sentido dessa palavra. Então, é muito sério o ministério de ensino. Então, meus irmãos,
Cuidado com aquilo que vocês ouvem. Retende o que é bom, vá para a palavra, vá meditar na palavra, vê se é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Não fique olhando, ele tem 9 milhões de inscritos, milhares e milhares de curtidas, é um cara inteligentíssimo, carismático, está alcançando milhões. Cuidado. Multidão, desconfie dela.